Professor Éder Paulinelli, aulas remotas. Unidade temática, geometria. Habilidade, identificar propriedades de triângulos pela comparação de medida de lados e ângulos. Primeira propriedade, semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Aí, o valor da razão entre os lados correspondentes é a razão de semelhança. Consolidando a primeira propriedade, temos dois triângulos. O triângulo pequeno, o ângulo A é 47 graus, o ângulo B 30 graus e o ângulo C 103. Observando o segundo triângulo, identificando o valor dos seus ângulos, ângulo D 47, ângulo E 30 e o ângulo F 103. E aí chegamos a uma conclusão que o ângulo A é igual ao ângulo D, o ângulo B é igual ao ângulo E e o ângulo C é igual ao ângulo F. Agora vamos identificar os lados correspondentes. Lados correspondentes são aqueles lados que ficam de frente de ângulos de mesma medida. Aí temos o lado do triângulo pequeno AC é correspondente ao lado do triângulo grande DF. Ficam de frente do ângulo de 30 graus. O lado AB é correspondente ao lado DE. Lado AB com medida 4 e o DE com medida 8. O lado CB é correspondente ao lado FE. O lado CB com medida 3 e o lado FE com medida 6. Identificados os lados correspondentes, vamos encontrar a razão de semelhança desses dois triângulos. E aí vamos pegar os valores do triângulo maior com o triângulo menor. Montando as razões, temos 4 sobre 2 igual a 8 sobre 4 igual a 6 sobre 3, que dá a razão de semelhança 2. E aí percebemos, em comparação do triângulo pequeno com o grande, temos uma ampliação. Uma dica: o perímetro, que é a soma de todos os lados da figura geométrica, acontece um fato. O perímetro da figura menor vale 9 e o da figura maior vale 18. Como existe uma ampliação, o perímetro ele aumenta da figura menor para a figura maior em proporção da razão de semelhança. Como o valor foi 2, o perímetro ele duplicou o seu valor. Mas o perímetro, dependendo da razão de semelhança, ele pode duplicar, triplicar, quadruplicar, certo? Agora, montando a razão entre a figura menor com a maior, teremos, certo? Observando os seus lados correspondentes, as razões 2 sobre 4 é igual a 4 sobre 8, que é igual a 3 sobre 6. Temos a razão de semelhança 1 sobre 2. 1 sobre 2 pode ser conhecido também como metade. E aí temos, em consequência, uma redução da figura. E aí, em consequência, o perímetro ele que reduz. O perímetro da maior triângulo é 18, ele diminui para 9, diminui pela metade. Pode ser 1/2, metade, 1/3, 1/4, dependendo do valor da razão de semelhança. Agora vamos para a segunda propriedade, muito conhecida.
Em qualquer triângulo, a soma de seus ângulos internos mede 180 graus. Consolidando a segunda propriedade, temos aí um triângulo. Triângulo EFG. O ângulo E tem medida de 50 graus. O ângulo F tem um valor desconhecido. E o ângulo G vale 30. E vamos tentar descobrir que valor desconhecido é esse do ângulo F. Usando a segunda propriedade, que é a soma de seus ângulos internos mede 180, eu vou pegar o ângulo E mais o ângulo F mais o ângulo G e a soma deles três vai dar igual a 180. Substituindo os valores dos ângulos, o ângulo E mede 50, o ângulo F é o valor desconhecido x e o ângulo G é o valor 30. A soma deles três dá igual a 180. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor 50 somar com 30. E o seu resultado vai ser igual a 80 mais o valor desconhecido, que dá igual a 180. Aí, tendo uma equação do primeiro grau, vou pegar o valor 80 passar para o outro lado da igualdade. Vou ter como consequência x é igual a 180 menos 80. Que aí o x vai ser igual a 100. Encontramos o valor do ângulo desconhecido usando a segunda propriedade. Obrigado pela atenção. Boas aulas remotas.